Gostaria de me apresentar aqui, para quem não me conhece, professor Anderson Damasceno, professor de linguagens. Gostaria de anunciar essa aula de hoje, na verdade são duas aulas, uma aula de texto verbal e uma aula de texto não verbal, a linguagem verbal e a linguagem não verbal, alguns dos tipos de linguagens mais recorrentes no Enem. Vou aproveitar essa introdução aqui para pedir para vocês nos acompanhar nas redes sociais, seja lá pelo meu canal no YouTube, Anderson Damasceno, pelo meu blog, Olhar do Alto, onde eu publico muitas dicas para o Enem, dos anos passados, analiso questões, publico também meus poemas, meus textos de crítica. Então fica lá um espaço para vocês seguirem, acompanharem o blog Olhar do Alto. Estejam sempre por dentro aí, pelo menos aproveitar esse período onde a gente não está se encontrando presencialmente, mas é possível você continuar trabalhando de forma focada, beleza? Então, na aula de hoje a gente vai falar sim desses tipos de linguagem, Os tipos de texto, aí, o texto verbal e o texto não verbal. Lembrando que todo esse material ele já está lá na plataforma, no Google Classroom. Eu espero que você assista os vídeos, que você também acompanhe o material de atividade, não só de conteúdo. Tem vídeo sim, mas tem o PDF da aula, tem atividades direcionadas. Eu espero que vocês acompanhem lá, valeu? Galera, para a gente falar de texto verbal e texto não verbal, eu quero aqui nessa introdução lembrá-los o seguinte: esses conteúdos que eu sempre apresento para o meu alunado, para os meus caros vestibulandos, sempre apresento esse top 10 aí para vocês priorizarem esses conteúdos. Mas falando de texto verbal e texto não verbal, vamos ter aqui uma visão geral, Uma visão mais ampla. Quando a gente trabalha com variação linguística, que é o conteúdo da aula passada, que vocês podem revisitar aí nas nossas lives e rever o material, tem 4 atividades, 4 listas de atividades. Mas falando aí do primeiro tópico, variação linguística, geralmente o texto verbal é mais recorrente quando a gente trabalha com questões de variação linguística. E aí no terceiro conteúdo mais importante, interpretação de propagandas, o texto publicitário, vocês sabem que o texto publicitário está ancorado geralmente no texto misto, misturando o verbal e o não verbal. A linguagem verbal e a linguagem não verbal. Você tem lá um hibridismo. Enfim, é importante você ter essa noção, que eu acredito que a maioria de vocês tem, mas tem que partir da seguinte ideia. A natureza, vou usar essa linguagem talvez mais biológica, o DNA, o esqueleto desses gêneros textuais que a gente vai trabalhar, propaganda ou variação linguística é um conteúdo, não é um gênero textual, mas propaganda é um gênero textual. Então você tem que saber que geralmente a natureza, o que é mais comum, quais são os textos mais comuns com esses conteúdos ou com certos gêneros textuais. Vocês têm que se habituar, beleza? Enfim, tem aí esse top 10, vocês vão ver, por exemplo, lá embaixo, tirinhas, lá entre os últimos, interpretação de tirinhas. Obviamente que a arte sequencial, que a gente chama, aquela arte em quadradinhos, é uma arte que geralmente trabalha com a linguagem mista, mas pode ser sim que aconteça de uma tira só com a linguagem não verbal, tanto do gênero tirinha, quanto a linguagem não verbal do corpo, a linguagem sinestésica, beleza? Continuando, eu sempre mostro para vocês que a habilidade 18, ela vai ser bastante cobrada, e quando a gente está falando de texto verbal e texto não verbal, olha aí a habilidade, identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e para a organização e estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos. Eu acabei de falar de gêneros textuais, tem alguns gêneros textuais com a linguagem verbal, outros ancorados na não verbal e outros ainda ancorados em ambas, que é o texto misto, texto híbrido. Mas perceba bem, aí na habilidade 18 fala de identificar elementos. Já pensou? Quando a gente está com o sistema verbal, por exemplo, para você identificar a característica de que uma pessoa está reflexiva, está confusa, está se questionando,
No texto verbal vai ter a frequência de muitas interrogações, beleza? Mas num texto não verbal, num desenho, você vai ver pela afeição da pessoa os traços, né? O que eu quero dizer com isso? Se a pessoa está interrogativa, os recursos expressivos ou recursos linguísticos do texto verbal são uns. Já os recursos linguísticos dos textos não verbais são outros. Mas independente de qual seja o tipo de texto, tem ali o interesse de se fazer pergunta. Então, de início, é muito importante a gente ver que a habilidade 18 fala de identificar elementos, e aproveitando que posteriormente, né, mais para frentemente, eu vou trabalhar com vocês a habilidade 18. Tem uma aula especial focada nessa habilidade, que é a mais recorrente, beleza? Também vamos trabalhar a habilidade 24, que é estratégias argumentativas, né, que a gente usa para convencer as pessoas, mas no momento a gente não precisa dar destaque agora. Vamos dar destaque para a habilidade 1, porque a gente vai falar aqui de tipos de linguagem. O tipo verbal, o não verbal e o misto, mais posteriormente, né? Na aula de hoje, vamos focar aqui, né, o que a habilidade 1 diz. Identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos. Então a gente vai focar hoje na linguagem verbal, que ela é feita de palavras, do código, e tentar mostrar alguns recursos expressivos. Mas a habilidade ela continua, né? Quando ela fala assim, identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos como elementos de caracterização dos sistemas de comunicação. Eu já falei em aulas anteriores, mas vale a pena retomar aqui, que nós temos aí 4 grandes sistemas de comunicação: o informativo, publicitário, o de entretenimento e o artístico. Óbvio que existem outros, mas nós geralmente estamos inseridos nesses ambientes, nesses grandes sistemas. E esses sistemas se valem dos tipos de linguagem, né? Se valem do texto verbal, se valem do texto não verbal e do texto híbrido. Dando continuidade, eu gostaria de rapidamente, só fazer aqui um apanhado geral, que a prova de linguagem do primeiro dia trabalha com outras áreas além do português. E o texto verbal e não verbal, ele também pode ser recorrente lá nas outras áreas. Por exemplo, na literatura, a gente sabe, a literatura é palavra, texto verbal. Geralmente é o que predomina. Mas em assuntos que nós vamos ver, né, mais para frentemente, nas próximas aulas, lembre-se, quando a gente trabalha com poesia concreta, com concretismo, década de 50, do século 20, veja bem, o texto não verbal, ele é mais presente. A poesia não é só para escrever, a poesia é feita ali para se trabalhar a estrutura dela, né? A linguagem não verbal, sair só do ambiente da palavra. É por isso que a gente diz que os poemas não são escritos, são desenhados. Então, na literatura, essa noção de texto verbal e não verbal também é recorrente, né? Embora você veja aí novamente o top 10, deixa eu dar aqui um destaque para vocês. Vocês olharem de baixo para cima, quientismo, barroco, parnasianismo, simbolismo, segunda geração modernista, interpretação de romances, primeira geração modernista, romantismo, intertextualidade, interpretação de poemas. Predomina, sim, o texto em palavra, a linguagem verbal. Mas é óbvio também que, por exemplo, lá no segundo de baixo para cima, o barroco, a gente já trabalha pintura e escultura. E o conteúdo que é trabalhado é o quê? É o texto não verbal, é a linguagem não verbal. Você vai trabalhar os recursos expressivos da pintura, da literatura, enfim. No campo das artes, arte cênica, a linguagem não verbal é mais presente na questão do corpo do artista, na questão do espaço, nessas noções cenotécnicas, digamos assim. Agora, óbvio, a arte cênica, quando tem uma dramaturgia, um drama, um teatro moderno, a gente pode sim ver o artista usando palavra, contracenando, diálogo. Então já é linguagem híbrida. O corpo do ator e da atriz, os corpos, e a linguagem, né, corporal, sinestésica,
e a linguagem também da palavra verbalizada ali. Então, olha aí nas artes. Se a gente for ver novamente de baixo para cima, a arte urbana, né, o espaço urbano da cidade sendo utilizado como se fosse uma tela para ser pintado. Surrealismo, que nós vimos recentemente, né, pinturas rupestres, funções da arte, cubismo, artes plásticas, arte moderna, artes artes performativas ou cênicas e arte contemporânea. Obviamente que no campo das artes vamos ter uma maior presença da linguagem não verbal, beleza? Dando continuidade, a gente vai ver também nessa questão de TICs, tecnologia da informação e comunicação, dar uma ênfase aqui para vocês, quando a gente trabalha a questão intuitiva. Vocês sabem o que é o intuitivo? Vocês entram num novo aplicativo do celular, vocês estudam, vocês navegam algum gênero digital, vocês entram num site e lá vocês veem os ícones nesse site. E aí a gente chama atenção para aquilo que é intuitivo, né? Você olha para um ícone e fala, eu vou clicar aqui, que isso aqui deve ser uma janela, eu vou clicar nesse outro lugar porque deve ser para ir adiante. Vocês vão, né? Vocês sabem que nessa questão das TICs tem a questão do intuitivo. Um ícone, né, na plataforma ali no site, né? Se eu clicar aqui vai me levar para tal lugar. Nem sempre é texto verbal que está lá, às vezes é um desenho, é um índice, é um ícone. A gente, né, posteriormente também, nas próximas aulas, a gente vai trabalhar essa questão só do texto não verbal. Beleza? Dando continuidade, eu acabei de falar na área de educação física, que também tem a ver com a nossa prova de linguagens. Lembre-se, a questão da educação física trabalha com a linguagem corporal, os esportes, né? Tem uma dinâmica ali. E aqui tem os top 10 da linguagem da educação física, né? Jogos e brincadeiras caem no Enem, lutas, condicionamentos e esforços físicos, corpo e expressão artística, ou como expressão cultural, esportes, danças, exercício físico e saúde, práticas corporais e autonomia, padrão estético contemporâneo. Veja bem, todo esse material aí predomina aí a linguagem corporal, para o esporte, para a dança, né, para atividades físicas ou artísticas. O corpo, onde predomina a pantomima no corpo, né, predomina você usar o corpo como uma linguagem universal. Todo mundo usa o corpo para se expressar em qualquer canto desse mundo. Então, é uma linguagem não verbal e nas próximas aulas nós veremos focadamente esse conteúdo. Mas todas as áreas aí do Enem você vê necessitando dessas noções de texto verbal, beleza? E aí, vamos iniciar de fato, isso aqui foi só uma introdução